Milionário choca ao ver mendiga negra com 3 bebês e a revelação inédita que mudou tudo. A cena era absurda. Henrique Vasconcelos, o milionário de terno italiano e relógio de ouro, estava enfiado no seu carro esportivo reluzente, deslizando pelo centro da cidade como quem faz um passeio de domingo. Ele via a vida passar pela janela, sorrisos, risadas e, do outro lado, a realidade crua que ele sempre evitou. Mas naquele dia, algo estava prestes a chacoalhar sua existência. Na calçada, uma menina, não mais que 10 anos, chamada Lívia, segurava a mão de 3 bebês, todos maltrapilhos, com olhares de desespero e um frio na espinha. O coração de Henrique parou por um instante. Ela era uma criança, sim, mas o olhar dela era de um adulto, cheio de dor. Com os dedos sujos, Lívia o implorava. Por favor, não leve eles. Ele não sabia se devia parar ou acelerar. A súplica da menina ecoava na sua mente como um grito. Era como se o mundo ao redor dele tivesse desvanecido. E só restou aquela menina e suas pequenas vidas. Você não entende. Eles são tudo o que eu tenho. Lívia continuou, as lágrimas escorrendo no rosto. Henrique sentiu um nó na garganta. Ele só queria passar, retornar ao seu mundo de conforto e sucesso. Mas aquela cena o arrancou da sua bolha. Enquanto os bebês gemiam e a multidão passava sem notar, a atmosfera pesava, como se o ar estivesse eletrocutado. Ele balançou a cabeça, confuso, atordoado. Eu só quero saber onde eles estão. Há muitos que desapareceram do abrigo. As palavras da menina soavam como um encaixe de peças perdidas. Ele pensou por um segundo no seu mundo, onde os problemas eram resolvidos com um estalar de dedos e dinheiro. Agora, ele se via confrontado com um caso de vida que não podia ignorar. Ele tomou uma decisão louca, que mudaria tudo. Venha comigo. Vamos encontrar um lugar melhor. Ao falar, a realidade começou a se enredar por entre seus pensamentos. Ao acolhê-los na sua mansão, ele não estava apenas dando abrigo, mas também se desnudando da sua solidão que sempre disfarçou com riqueza. A casa que antes era um palácio vazio começou a ter vida e barulho, enquanto um novo tipo de dinâmica familiar florescia. Com o passar do tempo, a relação entre ele e Lívia se tornou quase paternal. Ela era a luz em meio à sua escuridão. Juntos, idealizaram uma sala de escuta, um projeto que permitiria que crianças compartilhassem suas histórias de dor e descaso. Quando Sol, uma advogada ativista, entrou em cena, o panorama ficou mais complicado. Ela trouxe esperança, mas também tempestades incontroláveis que ameaçavam estourar. Enquanto Henrique se via no meio de um furacão de ameaças e dúvidas, questões sobre paternidade e amor começaram a se agitar dentro dele. O que era um simples ato de compaixão havia se transformado numa batalha contra um sistema cruel e injusto. E, conforme o segredo que Lívia guardava começava a se revelar, o que ele pensara que era amor se transformava em uma luta pela sobrevivência. Até onde ele estaria disposto a ir? O passado de Henrique poderia finalmente afetar o futuro que ele tentava construir? As perguntas o assombravam, enquanto a história continuava a se desenrolar diante dele. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A história de Henrique e Lívia estava apenas começando a ganhar forma, mas no fundo ele estava à beira de um precipício. Enquanto cuidava dos bebês, algo dentro dele pulsava, um desejo de proteção que o tornava cada vez mais vulnerável. A cada dia que passava, a relação com a menina se fortalecia, mas ele não conseguia ignorar a sombra do passado que sempre o seguia. Era um mundo novo, uma experiência repleta de sentimentos que ele não sabia como lidar. Um dia, enquanto os três pequenos dormiam, Henrique brincava com Lívia no jardim. O sol brilhava intensa e as risadas dela eram como música. Mas no instante em que ela começou a lhe contar sobre suas esperanças para o futuro, um som cortante ecoou na casa. A porta da frente sendo arrombada. As luzes se apagaram. O susto tomou conta de Henrique. Ele correu até a sala. Lívia o seguiu, mãos tremendo. "O que está acontecendo?" ela perguntou, a voz trêmula. Henrique já sentia o coração disparado. Sua mente estava a mil, mas não tinha tempo para pensar. Ele agarrou a mão dela. "Fique perto de mim." A porta da frente se abriu com um estrondo. Homens mascarados, todos com roupas escuras, invadiram a casa. "Onde estão as crianças?" um deles gritou, a voz ameaçadora e fria. O pânico tomou conta de Henrique. Ele nunca se preparou para algo assim. Aquela casa, que era uma nova esperança, agora se tornava um território de medo. Na confusão, Lívia gritou: "Não! Eles são meus!" Henrique puxou a menina para trás, enquanto os invasores avançavam, buscando nos quartos, movendo móveis como se fossem plumas. O caos se espalhava como um incêndio. Ele sabia que precisava proteger Lívia e os bebês a todo custo. Mas então, o mais chocante aconteceu. Uma mulher entrou, segurando um celular, como se estivesse esperando por algo. "Eles estão aqui! Pegue os bebês! A missão é deles!" A voz dela ecoou sinistramente. E a expressão no rosto de Lívia se transformou. O medo profundo tomou conta dela. Você os conhece?" A cumplicidade era clara. Henrique olhou para Lívia e por um momento o mundo ao seu redor se desfez. "Lívia, o que está acontecendo?" Ele estava completamente perdido. A menina, que ele acreditava ter salvado, agora parecia parte de algo muito maior, muito mais perigoso. "Eu só queria proteger vocês. Eu não queria que eles soubessem. Eu não queria." As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas a determinação em seus olhos era poderosa. A mulher mascarada se aproximou, um sorriso malicioso dançando nos lábios. "Sabe, Henrique, você deve ter descoberto que nem tudo é o que parece. Ela faz parte de um plano que agora inclui você também." As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Henrique sentiu a cabeça girar. Ele havia confiado naquela menina. Havia se entregado a um amor que não entendia plenamente. E agora, diante da revelação chocante, tudo estava desmoronando. Lívia olhou nos olhos dele, a dor e o desespero jorrando. A casa que deveria ser um refúgio, agora se tornava uma armadilha. "Por favor, não me deixe, Henrique. Eu não sou quem pensam." O tempo parecia parar. No meio do caos, os sentimentos de compaixão e lealdade estavam sendo testados como nunca antes. O que ele faria agora? Com a adrenalina pulsando,
Ele tomou uma decisão, mas o que quer que fosse, mudaria tudo. A linha entre amor e traição se tornava mais tênue a cada batida de seu coração. O que mais estavam escondendo? E o que eu realmente sabia sobre essa família que havia formado? E assim, a história de Henrique e Lívia desandava em um abismo desconhecido, onde a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer mentira. E, enquanto a mulher mascarada se aproximava, uma pergunta ainda ecoava em sua mente. O que ele estaria disposto a perder para proteger quem amava? Lívia olhou nos olhos de Henrique, a confusão e o pavor amplificando a tensão no ar. As máscaras dos homens tornavam tudo ainda mais aterrorizante. Ele sentiu que o chão se movia sob seus pés, como se a realidade que conhecia estivesse desmoronando. O que é isso? O que está acontecendo? A voz de Henrique tremia, mas ele precisava se manter firme, proteger Lívia e os bebês. A mulher mascarada avançou com um sorriso sinistro, olhando diretamente para Lívia. Você não sabe, não é? Tudo isso começou muito antes de você encontrá-la. A cada passo que ela dava, o terror crescia nos olhos da menina. Para com isso! Henrique gritou, seu coração batendo como um tambor. Mas as palavras da mulher o atingiram como uma flecha. Você realmente acredita que eles são seus? Que você a salvou? O tom dela era desdenhoso, como se tivesse um conhecimento profundo que Henrique desconhecia completamente. Eles estão aqui por um motivo, Henrique. Você se tornou parte disso sem nem perceber. A mulher gesticulou. Com o celular, enquanto os outros homens se aproximavam, seus olhos ardendo de determinação. A missão é clara. Levar os bebês, e se você se opuser, vai pagar um preço muito alto. Não! Lívia gritou, dando um passo à frente, antes que Henrique pudesse segurá-la. Eles são meus! Eu não deixo vocês levarem! As palavras dela estavam carregadas de uma força surpreendente. O que estava acontecendo? Como uma criança tão pequena poderia ter tanta determinação? A tensão crescia, e numa fração de segundo, tudo mudou. Um dos homens, desesperado e visivelmente impaciente, disparou um tiro. O som ecoou pela casa. O grito de Henrique se misturou ao barulho do disparo. E um impacto, mas não foi em Lívia. A mulher mascarada caiu no chão e o celular escapuliu de suas mãos. O que estava acontecendo? Em meio ao caos, uma figura desconhecida apareceu na porta. Um homem com um capuz, segurando uma arma. Saia da frente! Eu não estou aqui para brincar! Ele berrou e o pânico tomou conta dos invasores. A sala, que antes estava cheia de ameaças, agora estava tomada pela confusão. As máscaras caíam, os gritos se misturavam, e em meio a tudo isso, a mulher se arrastava, tentando alcançar o celular. Eu não tenho tempo para isso! Ela gritou, sua voz carregada de desespero. Henrique achava que tudo estava desmoronando, até perceber que Lívia conhecia aquele homem. A expressão dela era um misto de medo e reconhecimento. Victor! Ela sussurrou. O homem parou ao ouvir seu nome. Henrique estava prestes a perguntar quem era, mas tudo aconteceu tão rápido. O botão do celular, que já havia caído, acendeu. Uma mensagem piscou na tela. Missão resgatada. Iniciar protocolo agora. E então, como um pesadelo tomando forma, um barulho ensurdecedor irrompeu atrás deles. A casa começou a tremer. Tudo que havia em sua volta, as paredes, os móveis, as fotos, tudo vibrando. O quê? O que é isso? Henrique gritava.
enquanto Lívia e Victor trocavam olhares que diziam mais do que palavras. Foi você! Você armou tudo! A mulher, agora no chão, olhou desafiadoramente para Lívia. O rosto dela estava pálido. Você não pode escapar do seu destino. Nesse instante, as luzes começaram a piscar. O caos reinava, e Henrique sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Ele se vira para Lívia, que agora estava mais próxima de Victor, e percebeu que a verdade, que ele tanto buscava, estava emaranhada em segredos muito mais profundos. Lívia, o que você sabe? Quem são eles? Sua voz era uma mistura de raiva, confusão e um desespero profundo. Eu não sei tudo, mas nesse momento a casa explodiu em um clarão ofuscante. O impacto do que estava por vir deixou todos instantaneamente paralisados, cada um perdido em seus pensamentos, enquanto a fumaça começava a tomar conta do espaço. O que tudo isso significava? A linha entre amigo e inimigo tinha se quebrado. O que mais Lívia guardava em seu coração? E, acima de tudo, até onde Henrique estava disposto a ir para descobrir a verdade? O abismo à sua frente se tornava mais profundo a cada segundo, e ele não sabia se estava pronto para enfrentar isso. O clarão da explosão iluminou a sala como um relâmpago em noite de tempestade. O som ensurdecedor fez Henrique sentir como se o coração fosse parar. Entorpecido pelo caos, ele olhou para Lívia, que permanecia paralisada. Victor, o homem encapuzado, fez uma moção brusca, e a fumaça começou a engolir tudo. "Saia da frente!" ele gritou. A tensão era palpável, o chão tremia e o ar estava carregado de um cheiro forte de fumaça e pólvora, enquanto a sala se desdobrava em uma cena de filme de ação. Os invasores estavam em pânico. O tempo parecia arrastar, e Henrique percebeu que a verdade para a qual tinha se despido talvez não fosse a única coisa sendo revelada naquele instante. "Lívia, você precisa me dizer o que está acontecendo!" Henrique quase suplicou, mas suas palavras foram esmagadas pelo barulho dos homens mascarados se agitando, buscando uma saída, um plano desesperado. A mulher no chão, lábios pálidos, esforçava-se para alcançar o celular que havia caído. "Ele precisa pegar os bebês! O que está acontecendo não pode falhar!" Sua voz tremia, mas para Henrique tudo parecia se entrelaçar em um mistério ainda maior. "Mãe!" Ouve uma voz suave, vinda de um dos bebês, e os olhos de Henrique se arregalaram. Ele nunca tinha ouvido falar de uma mãe. Ele olhou para Lívia e os olhos dela refletiam pânico e um raio de compreensão. "Henrique, eu não sou só uma menina." Ela hesitou, as palavras penduradas no ar. Uma expressão de quem carregava um fardo. "Eu não sabia como te dizer, mas eu sou a única que pode cuidar deles." O chão sob seus pés parecia desabar. "O que você está dizendo? O que você é?" "Se eu não tiver eles de volta..." A angústia crescera em seu tom. "Não apenas eu. Se eles não voltarem, o que eu fiz vai se voltar contra todos nós." Diante da confusão, a casa começou a tremer ainda mais. Um a um, os sequestradores viravam-se, percebendo que o tempo estava se esgotando. Henrique sentiu um nó na garganta, assombrado pela revelação, e uma ideia horrenda começou a brotar. "Não! Não pode ser, Lívia! Você não pode ser parte disso!" Sua mão tremia ao acenar na sua direção. A ideia de que a menina estava mais entrelaçada naquele turbilhão do que ele poderia imaginar o deixou paralisado. "Eles vieram aqui por causa de mim.
Eu fiz um acordo para protegê-los. Ela estava desesperada. Como assim, um acordo? Ele ainda estava tentando compreender. Uma inversão total. A inocência que ele achava que havia salvado agora era uma peça central de um jogo muito maior. O que seriam esses bebês? E por que Lívia estava tão envolvida a ponto de sacrificar tudo? A mulher no chão agora se contorcia, tentando se levantar. Você não sabe que ela vai ser a peça-chave para tudo? A linhagem dela é mais antiga do que você possa imaginar. As palavras da mulher cortaram o ar, e Henrique pôde sentir o peso delas. Peça-chave para quê? A raiva e a confusão se amalgamavam dentro dele, e o olhar entre Lívia e a mulher séptica fez com que todos os fios se entrelaçassem. Ele teve o estalo. Você é parte disso, não é? Esse plano que você mencionava. Sons de sirenes começaram a se aproximar, quebrando um pouco da tensão. Mas Henrique sabia que não havia tempo. Ele olhou para Lívia e, pela primeira vez, viu a fragilidade dela. Não era só uma criança. Era uma mãe e aquelas vidas dependiam dela. Porém, ele não poderia confiar naqueles dois. Ao fundo, um estrondo ecoou, e a parede próxima ao grupo começou a desmoronar. Com cada pedacinho de alvenaria que caía, uma parte do seu mundo se desintegrava. "Vamos sair daqui agora!" gritou Victor, puxando Lívia pela mão, enquanto a menina hesitava, lançando um olhar para Henrique que o fez sentir um aperto no peito. "Nós não podemos deixar os bebês aqui!" Henrique quase gritou, a resolução surgindo dentro dele, mesmo com toda a turbulência. Havia uma conexão que agora não poderia ser rompida. O que mais eles não estavam contando? A realidade estava pegando fogo, e Henrique precisava decidir: sair e deixar. Tudo acabar ali, ou se jogar mais fundo, revelando a verdade. Mesmo que isso significasse perder tudo, a vida e as respostas que ele buscava estavam diante dele. E, em uma fração de segundo, ele percebeu: a verdadeira luta estava apenas começando. O clarão da explosão ainda iluminava a sala, enquanto o caos se instalava. A fumaça espessa preenchia o ar, tornando a respiração de Henrique difícil. Ele olhou para Lívia, que agora estava ao lado de Victor. Seu rosto mesclando medo e confusão. "Vamos sair daqui!" gritou Victor, puxando Lívia pela mão, mas a menina hesitou, seu olhar fixo na mulher caída. "Henrique, eu não posso deixá-la!" A situação estava se intensificando. Os invasores, agora em pânico, buscavam por uma saída e o som da sirene se aproximava. "Lívia, precisamos ir! Agora!" Henrique insistiu. Seu coração batia forte. A mulher no chão tentava se levantar, mas seu rosto estava pálido, os olhos dela brilhando com um medo palpável. "Se você não a levar, vai se arrepender!" Ela gritou, e sua entonação era de uma vulnerabilidade inesperada. O que aquela mulher sabia? Henrique estava prestes a perguntar, mas então o chão, sob seus pés, tremeu novamente, e um novo estrondo ecoou. As luzes começaram a piscar. "Não, estão vindo!" berrou um dos carros invadidos. E em um instante, Henrique captou uma expressão no olhar de Lívia que paralisou seu raciocínio. Uma mistura de reconhecimento e desespero. "Lívia, o que está acontecendo?" Ele sabia que estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. Então a mulher se arrastou para mais perto. "Você precisa entender. Ela não é quem você pensa que é." A voz dela estava carregada de uma urgência nervosa. "Ela é a chave. Se não pegar os bebês, tudo acabará."
Henrique sentiu como se o mundo tivesse parado. O que você quer dizer com isso? A cada palavra que ouvia, novas camadas de sua realidade se desdobravam, revelando um mistério ainda mais profundo. Lívia olhou para ele, os olhos marejados. Eu não sabia de nada. Ela estava desesperada e o medo crescia entre eles. Eu só queria proteger eles. Mas a mulher continuou. Lívia, você pode não saber, mas sua verdadeira linhagem é a razão pela qual eles estão aqui. Você é a única que pode fazer isso. O chão continuava a tremer e Henrique tentava conectar os pontos. Linhagem? Bebês? O que estava acontecendo? Ele olhou para a mulher, buscando respostas, mas a fumaça começava a envolvê-los. As sirenes se aproximavam e o tempo estava se esgotando. Então, inesperadamente, Victor disparou em direção à porta, puxando Lívia. Vamos! Não temos tempo! Mas antes que pudessem sair, um outro homem surgiu à porta. A voz dele fria como gelo. Ninguém sai! Temos uma tarefa a cumprir! A tensão aumentou e, em meio ao caos, tudo parecia desmoronar. Henrique se viu encurralado, os pensamentos girando. O que havia de verdadeiro ali? Um tiro ecoou e tudo parou. Ele! Apenas Lívia! Ele gritou, desolado, mas então, ao olhar de novo, o que ele viu fez seu coração gelar. A mulher no chão, com o sangue escorrendo, olhava para ele com um sorriso. Você deveria ter acreditado em mim. Uma reviravolta brutal. A mulher que tanto temia, que parecia uma inimiga, estava agora revelando um plano muito maior e mais horrendo. A verdade é que eu sou sua mãe, Henrique. E tudo isso, todo esse jogo, foi planejado para te trazer de volta. Você é parte da nossa linhagem. Henrique sentiu cada fibra do seu ser balançar. Uma identidade que ele nunca havia buscado. Uma verdade que o consumia a cada palavra. Sua viva como a conhecia se desintegrava diante dele. Não pode ser verdade. Ele respondia, a mente girando, mas a fúria, a dor e a confusão estavam se tornando opressivas. Lívia, tão próxima, ficou paralisada. Agora ele estava encurralado entre a verdade e o desconhecido. O que isso significava? A linha entre amor e traição ficou turva, e aqueles que ele pensava conhecer se transformaram em estranhos. A única certeza que tinha era que estava em um caminho de autodescoberta que nunca imaginou existir. E enquanto as sirenes se aproximavam, a casa tremia ao seu redor. Henrique percebeu que o abismo havia se aprofundado. Precisaria escolher uma direção, mas isso o levaria a um destino que nunca esperou enfrentar. O quê? Ele poderia perder agora? O clarão da explosão ainda iluminava a sala, enquanto o caos se instalava. A fumaça espessa preenchia o ar, tornando a respiração de Henrique difícil. Ele olhou para Lívia, que agora estava ao lado de Victor, seu rosto mesclando medo e confusão. Vamos sair daqui! Gritou Victor, puxando Lívia pela mão. Mas a menina hesitou, seu olhar fixo na mulher caída. Henrique, eu não posso deixá-la. A situação estava se intensificando. Os invasores, agora em pânico, buscavam por uma saída e o som da sirene se aproximava. Lívia, precisamos ir, agora! Henrique insistiu. Seu coração batia forte. A mulher no chão tentava se levantar, mas seu rosto estava pálido. Os olhos dela brilhando com um medo palpável. Se você não a levar, vai se arrepender! Ela gritou e sua entonação era de uma vulnerabilidade inesperada. O que aquela mulher sabia? Henrique estava prestes a perguntar, mas então o chão sob seus pés tremeu novamente. E um novo estrondo ecoou. As luzes começaram a piscar. Não! Estão vindo! Berrou um dos homens. E em um instante, Henrique captou uma expressão no olhar de Lívia que paralisou seu raciocínio.
Uma mistura de reconhecimento e desespero. Lívia, o que está acontecendo? Ele sabia que estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. Então a mulher se arrastou para mais perto. Você precisa entender, ela não é quem você pensa que é. A voz dela estava carregada de uma urgência nervosa. Ela é a chave! Se não pegar os bebês, tudo acabará. Henrique sentiu como se o mundo tivesse parado. O que você quer dizer com isso? A cada palavra que ouvia, novas camadas de sua realidade se desdobravam, revelando um mistério ainda mais profundo. Lívia olhou para ele, os olhos marejados. Eu não sabia de nada. Ela estava desesperada e o medo crescia entre eles. Eu só queria proteger eles. Mas a mulher continuou. Lívia, você pode não saber, mas sua verdadeira linhagem é a razão pela qual eles estão aqui. Você é a única que pode fazer isso. O chão continuava a tremer e Henrique tentava conectar os pontos. Linhagem? Bebês? O que estava acontecendo? Ele olhou para a mulher. Buscando respostas, mas a fumaça começava a envolvê-los. As sirenes se aproximavam e o tempo estava se esgotando. Então, inesperadamente, Victor disparou em direção à porta, puxando Lívia. Vamos! Não temos tempo! Mas, antes que pudessem sair, um outro homem surgiu à porta. A voz dele fria como gelo. Ninguém sai! Temos uma tarefa a cumprir! A tensão aumentou e, em meio ao caos, tudo parecia desmoronar. Henrique se viu encurralado, os pensamentos girando. O que havia de verdadeiro ali? Um tiro ecoou e tudo parou. Ele apenas sentiu o calor de um corpo colidindo com o chão. O que é aquele vidro quebrando? Ele mal teve tempo de reagir. Uma rachadura profunda atravessou a janela e o vento entrou como um furacão. Ele teve que se fazer ouvir, a voz ecoando em meio ao colapso em volta. Lívia, corra! Mas um flash de luz refletiu na parede e em um piscar de olhos tudo mudou. A mulher que estava caída se levantou com uma velocidade sobrenatural. Henrique mal podia respirar. Você não consegue ser apenas como os outros. Você ainda tem um papel a cumprir. Todos nós temos. Era uma revelação bizarra. Lívia, pálida, olhava para a mulher como se de repente tudo fizesse sentido. Você não pode estar falando sério. Não pode ser verdade. As palavras tremiam em sua boca. É verdade. Eu sou sua verdadeira mãe. E você não percebeu que tem poderes que vão além da sua compreensão. É por isso que eles estão aqui. Eles sentem o seu poder. A mulher olhou para os bebês, como se soubesse exatamente o que eles eram. Você não é apenas uma criança. Você é a guardiã deles. Uma onda de choque atravessou a sala. Henrique sentiu o céu desabar sobre ele. Ele, que havia tentado proteger Lívia, agora percebendo que ela era parte de algo ainda maior, algo sobrenatural. Como poderia acontecer isso? Poderes? Guardiã? Ele olhou para Lívia, buscando uma resposta em seu olhar, mas a expressão dela era de desespero misturado com uma nova determinação. Após a explosão, a realidade estava se reestruturando. A casa tremeu uma vez mais, e o tempo parecia acelerar. Henrique viu a mulher avançar em direção a eles e, num movimento rápido, ergueu a mão, convocando algo que ele não compreendia. A luz começou a brilhar ao seu redor,
e ele sentiu como se uma força invisível o puxasse. Henrique! Gritou Lívia. Aguarde! Não acredite nela! O desejo de fugir crescia, mas a situação era perigosa demais. O que mais estava escondido? E o que realmente significava ser parte dessa linhagem? Tudo estava mudando tão rápido que ele mal conseguia acompanhar. Então, com o último clarão, a luz explodiu em uma onda de energia. Ele fechou os olhos e tudo se obscureceu. No meio do caos, tudo o que restava era o empurrão inquieto de um futuro desconhecido. E enquanto o silêncio tomava conta, uma única pergunta ecoava na mente de Henrique. O que viria a seguir? A resposta permanecia nas sombras, esperando para se revelar. O clarão da explosão ainda iluminava a sala, enquanto o caos se instalava. A fumaça espessa preenchia o ar, tornando a respiração de Henrique difícil. Ele olhou para Lívia, que agora estava ao lado de Victor, seu rosto mesclando medo e confusão. Vamos sair daqui! Gritou Victor, puxando Lívia pela mão. Mas a menina hesitou, seu olhar fixo na mulher caída. Henrique! Eu não posso deixá-la! A situação estava se intensificando. Os invasores, agora em pânico, buscavam por uma saída e o som da sirene se aproximava. Lívia, precisamos ir! Agora! Henrique insistiu. Seu coração batia forte. A mulher no chão tentava se levantar, mas seu rosto estava pálido, os olhos dela brilhando com medo palpável. Se você não a levar, vai se arrepender. Ela gritou e seu tom revelava uma fragilidade que Henrique nunca tinha percebido. Uma tensão elétrica pairava no ar. Ele estava prestes a agir, mas algo dentro dele hesitava. Essa mulher apresentada como uma vilã, agora parecia uma vítima. E então, como num pesadelo em câmera lenta, o chão tremeu novamente. As luzes começaram a piscar, o tempo parecia se arrastar. E Henrique sentiu a adrenalina correndo pelas veias. Mas antes que pudesse pensar em uma fuga, um homem apareceu à porta, envolto em sombras. Ninguém sai! Temos uma missão a cumprir! A tensão aumentava. Henrique se viu encurralado, sem saber a quem confiar. Lívia, você precisa vir comigo! Gritou, mas os olhos dela estavam fixos na mulher. O coração dele disparou. Por que você não apaga logo? Gritou um dos homens, agindo com raiva desesperada. Não, não façam isso! A mulher gritou, e por um segundo tudo parou. Então, da multidão de mascarados, um homem deu um passo à frente. É a única maneira de garantir que ela não se lembre do que realmente é. Ele virou-se e, com um movimento rápido, disparou. O som do tiro foi ensurdecedor. Um impacto ensurdecedor cortou o ar. E num piscar de olhos, a mulher caiu, seu corpo se contorcendo no chão. Mãe! Gritou Lívia, correndo em direção a ela enquanto Henrique se sentia paralisado. Chocado! A revelação brutal tinha finalmente chegado. A mulher não era apenas uma estranha, mas alguém que havia se arriscado por eles. Lívia, não! Henrique gritou, mas ela já estava ao lado da mulher, segurando sua mão. A essência de tudo estava mudando, e ele sentiu que estava prestes a destruir tudo o que conhecia. Você não pode tirá-la de mim! Lívia chorou, e as lágrimas escorriam por seu rosto. Ela é a única que pode me dizer quem eu sou de verdade. A confusão tomou conta de Henrique. Como isso era possível? Ele sempre achou que Lívia era apenas uma garota que ele precisava proteger. Mas agora se questionava quem ela realmente era. No meio desse abalo,
O homem que atirou estava prestes a lançar uma nova ordem, mas nesse instante, com um último grito de agonia, a mulher expeliu uma frase que fez o tempo parar. Lívia, você não é só uma garota. Você é a chave para tudo. E eles não vão parar até que você esteja com eles. As palavras ecoaram na mente de Henrique como um trovão. Era tudo sobre poder e controle. Ele olhou para Lívia, que agora parecia a única esperança em um mar de incertezas. E se tudo ao seu redor fosse uma armadilha? O que mais eles estavam escondendo? Um estrondo cortou a cena. E Henrique percebeu que outra explosão se aproximava. O clima de caos aumentava. Ele percebeu que a verdadeira luta não era apenas contra os homens mascarados, mas contra um destino terrível que estava prestes a engolir todos eles. Henrique! A voz de Lívia ecoou, trazendo de volta a realidade. Se eles pegarem você, tudo acabará. Ele fez uma escolha, rápida e desesperada. Vamos, temos que fugir agora! Mas o que ele não sabia era que naquele momento o futuro deles nunca mais seria o mesmo. A casa estava ruindo ao redor deles, mas o que estava por vir poderia ser muito pior. E o verdadeiro significado de suas palavras ainda estava por ser revelado, enquanto a tensão se acumulava como um vulcão prestes a entrar em erupção. E no fundo, Henrique questionou quantas verdades ele ainda teria que encarar para proteger Lívia. Henrique olhou para Lívia, que estava paralisada ao lado da mulher caída. O caos se intensificava ao seu redor, como os invasores perdendo o controle. Ele sentiu cada segundo se arrastando, como se o tempo tivesse congelado. Lívia! Precisamos ir! Ele gritou, puxando-a, mas ela estava fixada na mulher, como se esperasse uma resposta que pudesse mudar tudo. Eu não posso deixar ela aqui. É a mãe que eu nunca conheci. As lágrimas deslizavam pelo rosto de Lívia, e Henrique sentiu seu coração apertar, como se algo muito profundo estivesse a ponto de se revelar. A mulher no chão se contorcia e sua expressão era uma mistura de dor e determinação. Lívia, escute! O tempo está acabando! A mulher tentou levantar a voz, mas estava ficando fraca. Então o chão tremeu com mais força e o ar ficou pesado. Um novo som, um ruído de metal funcionando, começou a ecoar pela casa. Era como se a própria estrutura estivesse se revoltando. O quê? O que foi isso? Henrique olhou pela janela e viu fumaça e luzes piscando, como se algo estivesse prestes a acontecer. A mulher, com um último esforço, sussurrou: Você é mais do que pensa, Lívia. Você é a chave para tudo. E antes que eles pudessem questionar, uma onda de luz azul emanou dela, quase cegando Henrique. Ele tentou proteger os olhos, mas o brilho era intenso. Quando a luz finalmente se dissipou, tudo parecia diferente. A mulher estava de pé, como se não tivesse sido atingida. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Eu sou mais forte do que pensava. E você, Lívia, também. Ela se virou para Henrique, seu olhar intenso e cheio de um poder que ele nunca havia visto antes. Não, isso não é possível. A incredulidade disparou em Henrique. Qual era a verdade escondida sob tudo isso? O que estava acontecendo? A informação a respeito de quem ela realmente era começou a se aglomerar em sua mente. E as informações se tornaram um turbilhão. Ela está certa, Henrique. Victor se adiantou.
sua voz carregada de emoção. A linhagem dela é antiga. Temos que ir agora antes que eles percebam. As palavras dele saíram como um rugido, mas uma sensação de traição o atingiu. Ele questionava quem realmente estava ao seu lado. Nesse momento, a mulher que estava ali antes, agora em pé, sorriu como se estivesse em controle de tudo. Você nunca soube, não é? Que sua vida foi planejada desde o início. Você faz parte disso, Henrique. Nossa família. Com um gesto de suas mãos, ela viu algo no ar, como se estivesse canalizando uma força. Uma ferida profunda de confusão se espalhou no coração de Henrique. Família? Ele estava balançando. Como ela poderia dizer isso? A última coisa que ele queria era aceitar esse destino sombrio. O passado de seus pais era um mistério que nunca quis desvendar. Não pode ser verdade, gritou. Suas mãos tremiam. Os homens mascarados, agora em pânico, não podiam ignorar a cena. Eles começaram a recuar, não dispostos a encarar o que estava prestes a acontecer. Lívia, você precisa me ajudar. Henrique buscou um olhar de apoio nela, mas a expressão dela estava se transformando. Havia uma determinação que ele nunca havia visto antes. Eu só queria proteger quem amava Henrique. Lívia disse, a voz firme. Mas agora não posso mais esconder. Eu sou a chave. E se não reunirmos os bebês, tudo está perdido. À medida que seus olhos se encontravam, ele percebeu que a conexão que tinham evoluiu para algo muito mais profundo. Nesse instante, tudo erupcionou em uma nova dimensão. A casa tremeu mais uma vez e uma fissura na parede se abriu, revelando uma luz brilhante e ofuscante. A reação de todos foi de entrar em pânico. Ergam suas mãos! Gritou um dos homens, mesmo com a confusão aumentava, e a mulher caminhou na frente decidida. Estamos prontos para mais uma luta! Sua voz ecoou, e naquelas palavras, uma onda de compreensão atingiu Henrique. Ele estava preso entre ficar e lutar, ou sair e deixar tudo para trás. Henrique, escolha quem você vai ser agora! A mulher gritou. E ele sentiu a pressão do mundo ao seu redor. Aquela não era apenas uma luta por sobrevivência, mas pela verdade de quem era e do que significava ser parte daquela linhagem que ele nunca quis. Enquanto o chão se desmoronava, uma nova escolha se formou. Diante dele, como um caminho bifurcado em sua vida. O que ele estava disposto a sacrificar para descobrir a verdade? O futuro estava se desdobrando diante dele como um mistério obscuro. E no fundo, ele sabia que nenhum dos dois poderia sair ileso. Henrique olhava fixamente para Lívia, o desespero refletido em seus olhos enquanto a fumaça densa se espalhava pelo ambiente. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, mas a revelação da mulher, sua mãe, parecia ocupá-lo de forma insuportável. O que você está dizendo? Sua voz tremia. As palavras não faziam sentido. O chão tremia sob seus pés e seu coração disparava. Você não entende, Henrique. A linhagem é poderosa e antiga. Essa batalha é sobre você e Lívia. Não sobre nós. As palavras da mulher reverberavam no ar, intensificando a confusão. A tensão se acumulava. Precisamos sair! Gritou Victor, puxando Lívia para longe. Mas ela ainda hesitava. O olhar dela se alternava entre a mulher caída e Henrique. Parecia que ela buscava por uma resposta em meio àquele turbilhão.
O pânico começou a invadir o ambiente. Os homens mascarados, percebendo a mudança na situação, trocaram olhares nervosos. "Ninguém está saindo", um deles gritou, brandindo uma arma. "A situação mudou e agora você vai pagar por isso." Sua voz soava ameaçadora, cortando o ar como uma faca. Henrique olhou ao redor. O caos estava prestes a se transformar em violência. "Lívia, confie em mim. Temos que ir." A urgência na voz dele era palpável. Mas para seu horror, Lívia começou a se afastar. "Eu preciso saber a verdade." Ela estava determinada, os olhos brilhando de uma clareza que Henrique nunca tinha visto antes. "Eu não posso deixar isso para depois, Henrique. Isso é sobre quem eu sou." Antes que pudesse impedi-la, uma explosão repentina ecoou na casa. O ar se encheu de destruição e as paredes começaram a desmoronar. O impacto fez o chão tremer sob seus pés. E com isso, algo inesperado aconteceu. Um dos homens mascarados foi atingido por uma parte da parede que caía. E ao cair, revelou uma passagem oculta atrás de um painel. "Rápido! Atrás dele!" gritou Victor, puxando Lívia. Mas Henrique hesitou. Algo dentro dele queria ficar. A verdade estava se desdobrando. E a conexão com Lívia era mais forte do que a razão. De repente, Lívia caiu de joelhos, o corpo tremendo. "Henrique!" ela gritou. "Apenas me deixe descobrir. Eu não sou quem você pensa que sou." As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Ele ficou paralisado, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. Sem aviso, a mulher levantou a mão e uma onda de energia pulsou por todo o ambiente. A luz azul irradiava de suas palmas, iluminando a sala. O que era aquilo? Henrique sentiu um frio na espinha. A mulher não era apenas uma simples mãe. Ela era parte de um jogo muito maior que envolvia todos eles. Você vai se lembrar. "Lívia!" A mulher gritou, mas em um momento de confusão, o chão se abriu. Um buraco negro se formou e antes que Henrique pudesse pensar em algo, ele viu uma silhueta familiar emergir dele. Uma figura que reconhecia bem demais. Connor foi tudo o que conseguiu murmurar. O irmão que pensava ter perdido para sempre surgia no meio do caos, com um olhar furtivo e uma expressão que equilibrava dor e desespero. "O que você está fazendo aqui?" "Foi você, Henrique!" Connor gritou. A raiva em sua voz era palpável. "Foi você que trouxe tudo isso de volta. Você não percebe? Tudo isso gira em torno de você. Você nunca deixou o passado ir." O efeito das palavras era devastador. Cada sílaba disparava uma nova compreensão dentro de Henrique. "Não! Isso não pode ser verdade!" A negação primeiro, mas a conexão entre os irmãos era inegável. Descobrir que sempre havia mais por trás de toda a história o fez sentir um peso esmagador. "Você precisa escolher um lado, Henrique." Connor avançou, os olhos brilhando com fogo que Henrique perdeu de vista. "Ou você luta conosco, ou será apenas mais um peão nesse jogo." A casa continuava a desmoronar ao redor deles. O eco de gritos, tiros e a fúria das chamas reuniam o caos em um único momento. Henrique estava dividido. O vínculo familiar e a necessidade de proteger Lívia colidindo em sua mente. Ele olhou uma última vez para a mulher, que se ergueu lentamente, cheia de uma nova força e um plano traçado. "Escolha, Henrique!" A urgência da mulher soava como um alerta. Mas enquanto ele pesa o que fazer, a verdadeira natureza das relações entre eles estava se desdobrando como um labirinto sem fim. E assim, a pergunta pairava no ar, fazendo cada um sentir o peso do futuro. Quem ele realmente era? E o que isso significava para todos eles?
O abismo estava se abrindo e a escolha era agora ou nunca. Henrique olhou para Lívia, seu coração se despedaçando ao vê-la tão confusa e assustada. A explosão atrás deles era apenas um eco da confusão interna que ele sentia. Precisamos ir, agora! Ele gritou, mas os olhos dela estavam fixos na mulher. Eu sou ligada a ela. Ela tem que vir. A mulher, agora erguida pela energia que irradiava, se aproximou com uma intensidade assustadora. Lívia, você pode fazer isso. Você é mais forte do que sabe. A voz dela soava como um chamado, provocando um choque em Henrique. Como poderia liderar a luta por algo que ele mesmo recém descobriu? Mas a casa estava prestes a desmoronar, e os invasores olhavam com o desespero dos que sabem que o tempo está acabando. Você tem que escolher, Henrique. O que você vai fazer? Gritou Victor. Era hora de decidir. Henrique sentiu a pressão da responsabilidade em seu peito. Lutar, correr ou enfrentar a verdade? Uma onda de desespero invadiu sua mente. Ele avistou o buraco que havia se aberto na parede, uma saída possível. Mas o que eles deixariam para trás? A conexão com Lívia era forte, e a necessidade de proteção pulsava em suas veias. Eu escolho vocês! Ele finalmente gritou, as palavras saindo como um grito de guerra. Henrique não podia abandonar a todos. Precisava lutar pela verdade e pela vida que eles podiam ter. E se virou para a mulher. O que fazemos? Ela sorriu. E um poder que parecia tangível se espalhou por todo o ambiente. Junte suas forças, a linhagem correrá em vocês. Vamos enfrentar isso juntos. Ele se aproximou de Lívia e entrelaçou suas mãos. Vamos, estamos juntos. A determinação no olhar de Lívia fez seu coração aquecer. Mas, enquanto a casa continuava a desmoronar, uma dúvida ainda pairava. Eles conseguiriam vencer essa batalha? Os homens invadiram o que restava do espaço, mas a luz pulsante que antes emanava da mulher tornou-se um escudo ao redor do trio. Enquanto isso, os gritos e os tiros soavam como um fundo musical. A tensão estava no ar, palpável, construindo uma cena de um épico que eles precisavam enfrentar. No que você se tornou, Henrique? O irmão de Henrique, Connor, perguntou. A emoção em sua voz quebrando o caos. Mas, ao mesmo tempo, havia um rancor. Você nunca aprendeu a deixar o passado para trás. É por isso que estamos aqui, para enfrentar isso. Henrique respondeu entre os dentes, ressentido pela tensão entre eles. Mas antes que pudessem continuar, o chão tremeu de novo, mais forte do que antes. A luz azul que emanava do corpo da mulher parecia se intensificar, iluminando toda a sala. Ao redor, as sombras dos homens mascarados estavam perplexas. Esse poder caduca diante dessa batalha, gritou um deles. E assim, aquela energia poderosa se transformou em uma onda fatal que atingiu os invasores, fazendo-os recuar. Isso é apenas o começo, gritou a mulher, sua voz agora ecoando como um chamado para a vitória. Se unam e façam isso juntos. Henrique e Lívia se uniram. Lutar ou desistir era a única escolha que havia. Com estalo de poder, as luzes se tornaram uma explosão de energia, envolvendo a casa em um brilho que ofuscou todos os medos e dúvidas. E então, com movimentação frenética, eles seguiram em frente, em direção à saída, que se abria em meio aos escombros. Ao saírem,
Henrique jogou um olhar para trás, mas a casa havia se transformado em um rastro de fumaça e escombros. O que viria a seguir? Haveria um novo começo? A única certeza era que naquele momento, a união que criaram era mais forte do que qualquer destino trágico. E assim, no meio do caos, uma nova esperança começou a surgir. O que ainda estava por vir era incerto, mas Henrique agora tinha Lívia ao seu lado. Ambos estavam prontos para enfrentar o que viesse. Uma nova batalha os aguardava, e apenas o tempo poderia se descobriram suas verdadeiras forças. Antes de encerrar este incrível capítulo da história, preciso te fazer um alerta crucial. Muita gente está perdendo a inscrição no canal sem saber, e você não pode ser um deles. É agora ou nunca. Se inscreva imediatamente para não perder nenhum conteúdo exclusivo que está por vir. E enquanto você está aqui, esmague o botão de like agora e espalhe sua força pelo algoritmo. Comente abaixo suas reações e teorias sobre esse desfecho. Quero saber o que você achou, então não espere. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. E não se esqueça, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada. Eles precisam embarcar com você neste universo inexplicável.